Galera, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre um dos grandes clássicos da sociologia e é sobre aquele cara que despertou literalmente amor e ódio, né, sobre o seu pensamento e sua forma de atuação e de compreensão do mundo, literalmente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a concepção sociológica de Karl Marx, deste alemão que viveu no século XIX e que presenciou um dos momentos mais intensos de transformação do mundo e literalmente produziu sua obra científica amparando justamente todas essas mudanças que o mundo viveu durante o século XIX. Então nós vamos falar e tentar entender alguns conceitos que fazem parte do pensamento sociológico do Marx. E num primeiro momento entender o pensamento do Marx é também fundamentalmente entender todas essas transformações, já que o Marx foi um grande crítico do capitalismo e o pensamento dele rondou em redor dessas grandes transformações do século XIX, as transformações trazidas pela Revolução Industrial, em especial para o mundo do trabalho, né? Então olhar para a sociologia do Marx, olhar para o pensamento científico do Marx, requer a gente olhar e entender, compreender que o Marx produziu uma crítica muito ligada em especial ao capitalismo, né? Então ele tem uma sociologia que a gente pode caracterizar como uma sociologia economicista. Ele olha para uma perspectiva econômica da sociedade nesse sentido, e em especial entendendo esse contexto em que ele viveu. Já que o Marx nasce em 1818, morre em 1883, então ele vive, presencia todas aqueles movimentos das grandes transformações do século XIX, das agitações dos trabalhadores, né, das mudanças, das lutas, né? Então o trabalho científico dele, em especial, produziu um sentido para estas lutas, né? Ele olhou para aquele contexto, viu aquela situação principalmente miserável, né, da exploração dos trabalhadores na Revolução Industrial, e ele produziu um sentido. Ele deu um entendimento para aquelas pessoas lutar por melhores condições, para transformar literalmente esta sociedade. Então os seus conceitos, a sua sociologia roda justamente em redor deste mundo do trabalho, desses processos, das grandes mudanças que nós temos, né? Por isso as suas principais obras vão discutir nesse sentido. Então o que o Marx inaugura a partir desse momento é aquilo que nós chamamos do socialismo científico, né? Ele vai dar cientificidade justamente para todas essas questões, vai pensar de forma científica, ele vai apresentar, né, justificativas plausíveis para aquela situação e como mudar e como alterar essa situação nesse sentido. Por isso que o Marx também vive, além deste amor, né, vive também este ódio, já que ele serviu de base para esses grandes movimentos, né? Então o pensamento dele teve uma ação, teve um contexto político muito forte nesse sentido. Então, entre as suas principais obras, nós podemos citar a Ideologia Alemã, o Manifesto do Partido Comunista, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, a Miséria da Filosofia e a grande obra, talvez mais conhecida, o Capital, né, que é a grande obra, né, compilada junto com o Engels aí, que traz uma base desta explicação. Então, Marx foi um grande crítico do capitalismo, né? E o seu pensamento em especial se deriva de três grandes correntes, né? A filosofia alemã do Hegel, onde ele vai trazer o conceito de dialética, a economia política inglesa, né? O contexto em que ele viveu e também todas essas transformações, e o pensamento social francês, né? Justamente aqueles pensamentos utópicos, né, que pensavam uma sociedade melhor, ideal. Então Marx olha para aquilo e ele dá cientificidade, no sentido, não, nós precisamos de uma sociedade, nós precisamos de transformação, mas nós precisamos fazer isso de forma concreta, né? Promover essa mudança de forma concreta, e então ele apresenta de forma científica essas mudanças através do seu pensamento nesse sentido, né? Um elemento muito importante desse pensamento é a filosofia, que ele vai ter uma base lá com o Hegel, né? Então, é dali que o Marx traz um dos seus principais conceitos, que é o conceito de dialética. Então, um dos principais conceitos do pensamento do Marx é o materialismo histórico dialético, né? Porque ele olha
para a vida do ser humano nesse momento, e ele entende, compreende que a vida do ser humano é essencialmente uma vida material, pautado nas contradições, na busca pela sobrevivência, né? na necessidade de sobreviver. Então você encontra contradições materiais e você precisa enfrentar as condições materiais para garantir essa sua sobrevivência nesse sentido. Então aí o Marx traz o conceito de dialética, né? Que basicamente é aquele tese, antítese, síntese, né? Você tem o confronto de duas ideias, né? Você tem a necessidade, você tem a contradição. Então esse confronto das duas ideias promove uma síntese, promove um resultado, que é daí que ele vai trazer e vai promover a ideia da luta de classe, né? Partindo deste princípio, né, como instrumento de análise, justamente porque você vai ter dentro da sociedade capitalista dois grandes grupos que vão se construindo e vão modelar a sociedade capitalista entre dois grandes grupos. Aqueles que têm os meios de produção, né, aqueles que não têm os meios de produção e precisam vender sua mão de obra para sobreviver nessa sociedade. Então o antagonismo, né, a contradição entre essas duas classes provoca justamente o confronto, e é isso que provoca, né, a evolução, o motor da história que o Marx vai chamar com a luta de classe, né, e vai promovendo isso, né? Então para o Marx a vida é marcada justamente por estas contradições e essas condições materiais, né? Então desta forma os indivíduos vão estabelecendo formas e vão criando relações para produzir a sua existência, né? Então dentro desta lógica é que vai se dividir e vai se criar e vai surgir as duas grandes classes do capitalismo, né? De um lado os burgueses, donos dos meios de produção, do outro os operários, o proletariado, que não têm os seus meios de produção e que precisam vender sua mão de obra e de trabalho. Então é este antagonismo, essa contradição entre essas duas classes que promove literalmente, né, o que é o motor da história nesse sentido, né? Então, o porquê que o Marx transforma-se no grande nome do socialismo científico? Porque ele apresenta justamente esses conceitos, ele discute esses conceitos e ele propõe uma mudança, né, dessa sociedade, uma transformação para uma sociedade mais justa. E aí entra alguns conceitos, né? Um dos conceitos do Marx é a ditadura do proletariado, né? Então, ele acreditava, e o manifesto do Partido Comunista termina com uma frase muito simbólica nesse sentido, né? Proletário do mundo, univos, né? Então, o Marx acreditava que os sujeitos, se eles se unissem, aqueles que são explorados, que viviam essas contradições, das condições mais precárias dentro da sociedade capitalista, se eles se unissem, eles seriam capazes de destituir a dominação burguesa e passar a produzir uma sociedade mais justa através dessa ditadura. Mas num primeiro momento, estes que são explorados deveriam tomar o poder e começar um processo daquilo que ele vai chamar de um processo de socialização. Então esses trabalhadores deveriam tomar o controle do poder do Estado, né, tomar tudo para o controle do Estado e gradativamente passar para um processo de socialização. Então este período de predomínio do proletariado, né, seria aquilo que nós chamamos da sociedade, do modelo de produção socialista. E aí gradativamente esses meios de produção, a propriedade privada, as fábricas, enfim, seriam socializados entre os sujeitos. E o resultado disso, o resultado final disso seria uma sociedade pautada e baseada na igualdade social, né, no fim da propriedade privada, no fim de classes sociais e dessas disputas da desigualdade provocadas pelo capitalismo. Então, este seria então, né, o trajeto de transição, né? Então, a sociedade ideal seria o comunismo, né, mas para sair do capitalismo e chegar ao comunismo, você viveria essa transição que seria, né, aquilo que o Marx vai chamar do capitalismo nesse sentido. Então ele acreditava que aconteceria um processo de proletarização contínua e as pessoas tomariam consciência desta necessidade da transformação, da revolução, e isso provocaria, e nós viveríamos então todo esse processo revolucionário da tomada do controle dos meios de produção por parte, né, do proletariado, dos trabalhadores nesse sentido, né? Então aí estaria a transformação. Outro conceito fundamental e importante no pensamento do Marx é o conceito de infraestrutura e superestrutura, né? Então o conceito de infraestrutura basicamente está ligado às condições concretas, materiais,
né, da vida das pessoas, né? Esta é a base econômica, né? Os modelos de produção, os materiais, aquilo tudo que garante a nossa sobrevivência, dá condições necessárias para a gente sobreviver. Então esta infraestrutura está no âmbito do sistema produtivo, né? Então para você entender o ser humano, você precisa entender esta infraestrutura, né, na lógica do pensamento do Marx nesse sentido. Por quê? Porque esta infraestrutura, este modelo que garante a nossa sobrevivência justamente é o que nos daria e seria a base das nossas relações sociais, políticas, econômicas, né? Então ali estaria as nossas relações sociais intrinsecamente ligadas a este modelo que garante a nossa sobrevivência. Então, pensar nossas relações no capitalismo é pensar o modelo produtivo, capitalista e tudo mais. Então, e estaria ali também, né, a base da desigualdade, né? Só que para entender essa infraestrutura, nós temos que entender que essas relações de produção, elas, de uma forma geral, elas têm um grande discurso por trás que justifica este predomínio da dominação burguesa, né? Então, quando a gente pensa em infraestrutura, por trás dessas relações de produção aparecem as justificativas, né? Os termos culturais, políticos, institucionais, a ordem jurídica, né? A nossa cultura por trás disso, que justifica justamente e dá sentido ao mundo produtivo, no sentido de preservar uma determinada ordem, principalmente de dominação, pela perspectiva do Marx nesse sentido. Então isso seria a superestrutura, né? A infraestrutura seria a base material da sociedade, e superestrutura seria aquilo que estaria no campo abstrato. As leis, a organização cultural, né? A ordem que transmite através desses discursos esta ordem de manutenção para prevalecer e para preservar o predomínio do poder da burguesia, daqueles que são donos das condições materiais da sociedade, sobre aqueles que não têm, né, a posse dos meios de produção nesse sentido. E aí, por trás dessa superestrutura, estariam esses discursos, né, que apresentariam, que transmitiriam uma visão de mundo, né, de classe, né, de valores e padrões dessa dominação. Então, isso seria a essência daquilo que o Marx vai chamar de ideologia, né, que, de uma forma geral, cria uma falsa ideia da realidade para que a gente entenda que esta é a forma que nós devemos nos organizar, esses são os valores, e a gente assimile isso, por mais que isso não seja a nossa real realidade, né, para todos nesse sentido, mas a gente acaba, né, sendo alienado, justamente não percebendo a realidade da sociedade, a verdadeira estrutura de exploração, né, do excesso de trabalho, o quanto esta burguesia gera esta dominação por essa perspectiva. Então isso seriam as leis, as normas jurídicas, o exercício do poder e da cultura, né, por trás disso, pela perspectiva marxista. Então tem o predomínio justamente desse discurso, desses valores da burguesia. Então aí o trabalhador, segundo essa perspectiva do Marx, nós seríamos alienados a partir daí. Então nós precisaríamos tomar consciência de classe, desta realidade, perceber esta realidade, para então enfrentar as contradições, para então promover esta mudança, essa superação dessa superestrutura nesse sentido. Então aí está a essência daquilo que o Marx vai tratar como pelo conceito de ideologia, né? Esse conceito, esse sistema de representações que transmite para nós, né, uma ideia de mundo, valores, né, sobre as coisas, sobre os bens, sobre certo, errado, justo, injusto, enfim. Então aqueles que têm, pela perspectiva marxista, aqueles que têm o poder material da sociedade, eles têm também o poder de transmitir esses valores para as outras pessoas que vão sendo assimilados e vai criando uma falsa ideia da sua realidade nesse sentido, tá? E um último conceito importante para o Marx, né? Como que o Marx define, como que o Marx explica o lucro do capitalismo, né? Então o lucro do capitalismo, né? O processo de acumulação do capitalismo vem do conceito do que ele chama de mais-valia, né? Esse conceito da mais-valia seria simplesmente o salário do trabalhador, a pequena parte, né? O valor que o trabalhador recebe de salário seria uma pequena parte, na verdade, da produtividade dele, da lucratividade, né?
do trabalho dele, né, a maior parte então ficaria justamente com os burgueses, com os donos desses meios de produção, né? Então, o que o trabalhador ganha de salário é só uma pequena parte, da verdade, do valor que ele produz enquanto trabalhador nesse sentido. Então é aí que o Marx explica o lucro e a acumulação do capitalismo, né? Esse conceito da mais-valia tem duas formas de acontecer. Uma mais-valia absoluta, quando o dono do meio de produção, da fábrica, ele estende a jornada de trabalho do trabalhador sem aumentar o salário, né? Isso foi uma característica muito forte do primeiro momento da Revolução Industrial, né? O segundo conceito de mais-valia seria a mais-valia relativa, que é muito comum hoje, de uma forma geral, né, no nosso período contemporâneo, que é quando a empresa cria mecanismos através da máquina, de sistemas de aumentar a produtividade sem aumentar o valor, né, do salário do trabalhador, né? Então o trabalhador ele recebe um valor X por mês para produz uma quantidade X de produtos, né? Com a instalação de uma máquina ele produz muito mais, mas o salário dele fica na mesma quantidade, no mesmo valor, então isso gera uma produtividade muito maior para o dono do meio de produção, né? Então, por trás disso, né, então Marx vai explicando literalmente o funcionamento do capitalismo, né, como que nós chegamos até hoje, todas as etapas que nós passamos nesse sentido. Por isso que sociologicamente o Marx traz uma contribuição bastante fundamental para a sociedade por uma perspectiva economicista, né? Ele explica a sociedade por uma perspectiva econômica, literalmente, né? Acho que precisamos lembrar sempre que o conhecimento ele vem de várias etapas, por várias perspectivas, por vários modos de explicar nesse sentido, né? E todas essas contribuições elas são válidas, elas são ferramentas que ajudam e contribuem para que a gente consiga compreender melhor as nossas relações, o nosso mundo, enfim, que a gente consegue entender e compreender de forma melhor, né? Então, por esta perspectiva, o Marx olha para esta sociedade, né? E lança um olhar de uma lógica, principalmente aí dentro do século XIX, que foi onde ele viveu, né? E foi o que ele viveu do período mais duro da Revolução Industrial. Então ele produz uma contribuição bastante importante, significativa. O grande amor e ódio do Marx é porque este pensamento científico do Marx vai também embasar as grandes lutas políticas, né, do século XIX, da luta dos trabalhadores, dos movimentos operários durante este momento. Então isso acaba fazendo com que o Marx fique tanto no campo da ciência quanto no campo político, e aí que vem esse grande amor e ódio sobre o pensamento deste barbudinho, né, grande clássico da sociologia nesse sentido, né? Mas vale a pena sempre a gente olhar com uma atenção, olhar com um carinho muito grande, né, para esses conceitos que nos servem como uma base para entendimento e compreensão da sociedade, né? Sejam lá no século XIX, sejam nos dias de hoje, e são conceitos e são conhecimentos sempre muito válidos e muito importantes, ok? Ó, gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, segue o canal que logo vem mais.